Olá, uma ótima noite, que Deus abençoe você e toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. E através desse programa, eu quero ajudar você que está passando por um momento difícil. Esse programa tem como objetivo fortalecer você que está na fé e também alcançar você que está abatido, você que está passando por lutas e muitas vezes não sabe o que fazer para vencê-las. Acompanhe essa matéria que fala desta sexta-feira, das 13 semanas que nós demos início para repreender e vencer todo o mal. A dúvida é uma droga para a alma. Porém, a droga destrói o corpo de fora para dentro. Já a dúvida, de dentro para fora. Eu frequento a Igreja Universal desde os meus 11 anos de idade. Sempre fui motivada a estar lá pela minha mãe, porque a minha mãe, ela sofreu muito e ela não queria que eu tivesse as mesmas experiências ruins que ela teve. Mesmo ouvindo as pregações, dentro de mim tinha uma voz muito grande de que eu nunca seria ninguém, de que não adiantava eu ir para a igreja, não adiantava eu ler a Bíblia, não adiantava eu fazer as coisas que me eram propostas ali, porque eu tinha esse complexo mesmo dentro de mim, de achar que todas as pessoas eram melhores do que eu. Quem olhava para mim falava assim: não, essa jovem é de fé, ela tem o fruto do Espírito Santo. E muitas pessoas chegavam até mim e me perguntavam: mas por que, Beatriz, por que você não tem o Espírito Santo? E eu usava a desculpa que todas as pessoas dão: eu não sei. Eu faço os propósitos, eu venho na igreja, você sempre me vê aqui, eu me dou para Deus, eu falo de Deus para as pessoas, mas eu não sei por que eu ainda não tenho o Espírito Santo. Mas era mentira, porque eu sabia. Eu sabia que eu não recebia, eu não tinha ainda esse encontro com Deus, justamente porque me faltava essa sinceridade. E isso me faz recordar de um versículo em que diz que o meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu buscava nas reuniões, eu orava, eu me ajoelhava, me derramava, entre aspas, diante dele, mas o meu coração estava bem longe, porque quando eu saía dali, eu tirava o meu casaco de crente, de cristão, e ali era o meu verdadeiro eu. Eu era tão perdida quanto as pessoas que eu evangelizava, porque eu estava falando de Deus, de um Deus que eu não conhecia. Eu estava falando para as pessoas de uma mudança que ela poderia ter, mas que eu não acreditava que eu poderia ser diferente, que eu poderia ter essa mudança dentro de mim. E foram muitas as pregações que eu participei, santas ceias incontáveis, porque eu participava da Santa Ceia com aquele sentimento de remorso. E eu, logo após participar da Santa Ceia, eu falava assim: eu vou me batizar, mas dessa vez vai ser para valer. E eu me batizei umas 3 vezes. E da mesma forma que eu matava a Beatriz naquele batistério, no outro dia eu estava ressuscitando a velha Beatriz que já tinha morrido. E aquilo me frustrava mais ainda, porque eu pensava: vai ser mais um mês, mais um ano dentro da igreja dessa maneira. Até que chegou um jejum de Daniel, e eu já tinha participado de inúmeros jejuns de Daniel. E eu fazia o que me era proposto, mas eu enfatizo aqui que eu não tinha mostrado para Deus quem eu era de verdade. Mas nesse jejum de Daniel, eu falei: meu Deus, agora é para valer. A partir de hoje, eu não quero mais ser uma dracma perdida, um filho pródigo dentro de casa, dentro da sua casa. Eu não quero mais isso. Eu estou na casa do Senhor e eu não conheço o dono dessa casa. Então, eu comecei a falar para Deus: meu Deus, eu sou triste, sou mentirosa, falo coisas que não devo falar, falo palavrões. E da mesma forma que eu fui sincera para com Deus, ele também foi sincero comigo e foi falando: Beatriz, você tem que mudar o seu jeito, você tem que parar de se isolar, você tem que conversar com alguém, conversar com um obreiro, com um pastor, você tem que colocar para fora aquilo que está dentro de você, porque o que você não consegue sozinha, eu vou te ajudar.
eu ganhei um livro. O livro era Nos Passos de Jesus. E o pastor me entregou esse livro e ele disse assim: olha, quando você terminar de ler esse livro, você vai receber o Espírito Santo, isso em 2013. Eu falei: opa, mas vou receber em uma semana, porque o livro Nos Passos de Jesus é fininho. Eu pegava o livro, eu abria para ler o livro, eu não conseguia, parava na metade, começava de novo. Quando eu estava na metade do livro, eu parava e pensava: meu Deus, eu não entendi nada do que está escrito nesse livro. E eu lembro que quando deu os 21 dias, eu terminei de ler o livro. Nesses 21 dias, eu consegui demonstrar para Deus tudo que eu não consegui demonstrar nesses 8 anos. E vinha aquela voz: você não vai conseguir. Não adianta, Deus não vai te ouvir. Mas quanto mais aquela voz ela aumentava, mais a voz de Deus falava dentro de mim: você vai conseguir. Então você continue. Você não desista, não deixe essa dúvida tomar conta de você. E eu ia 3 vezes nas 3 reuniões aos domingos. Na reunião das 7, eu não recebi o Espírito Santo. E eu falei assim: meu Deus, não foi nas 7, mas vai ser na das 9h30. E quando o bispo foi até o jejum de Daniel do Monte Hermon, e quando o bispo ele ministrou a descida do Espírito Santo, e eu fui tomada de uma alegria tão profunda no meu coração. E foi tão magnífico, porque foi uma paz que eu nunca experimentei. Todos aqueles conflitos, aqueles pensamentos: será que existe o inferno? Será que existe o céu? Aquilo tudo desapareceu, porque eu criei. Eu acreditei em mim, eu acreditei em Deus e Deus acreditou em mim. Por isso Ele colocou dentro de mim o Espírito Santo, que me revelou que com certeza existe sim uma vida depois daqui. E Deus, Ele não fez essa preciosidade apenas, né? Deus, quando Ele vem com um pacote completo. Deus, Ele me surpreendeu, porque hoje Ele me deu um homem de Deus, um homem que realmente é de Deus, que cuida de mim, que zela por mim. E ter paz não é ter ausência de problemas. Não é isso. Ter paz é você ter confiança, é você ter certeza que, independentemente das situações, dos problemas que você passa, Deus, Ele está ali com você e Ele vai fazer você superar todos os problemas que você estiver passando. E durante muitos anos da minha vida, eu me coloquei diante de Deus como um vaso que tentava ser remendado com pedaços de barros, de tijolos, mas até que um dia eu me coloquei diante de Deus como um barro em sua originalidade, derramado. E esse oleiro, que é o nosso Senhor Jesus, me refez por completo. E Ele pode refazer você também. Inclusive, está aparecendo aí na sua tela o site. Você pode entrar nesse momento, acessar esse site que você vai encontrar a Universal mais próxima da sua casa. É universal.org/localizar. Nós temos aqui a nossa catedral em Guarapuava, mas também você pode encontrar uma Universal próxima à sua casa. Você que me assiste agora através da Rede TV, como também das redes sociais. Você vai acompanhar nesse momento o testemunho de uma pessoa que foi marcada pela dor. Essa pessoa, ela tinha todos os motivos para tirar a sua vida, para desistir de viver. Talvez seja essa a sua situação. Você é uma pessoa que não aguenta mais. Ouça, assista, preste bem atenção, pare tudo o que você está agora a fazer para que você venha entender o que precisa ser feito para a sua vida ser transformada. Tantos questionamentos, tantos problemas. A quem recorrer? Eu tentei de tudo, mas com o meu tudo não resolveu. Eu tinha muitos questionamentos dentro de mim, o porquê que eu vivia essa vida, o porquê que eu sofria,
por que eu era triste, tive depressão, crise de ansiedade, né? Uma angústia dentro da minha alma que não tinha resposta. Tudo isso, né, acarretou porque na minha infância, né, eu comecei a frequentar, né, a casa de encosto. E aí isso trouxe a consequência, né, das minhas tristezas, dos meus vazios. Inclusive, eu questionava as entidades o porquê que estava acontecendo tudo aquilo comigo. Até mesmo na minha saúde. Eu tinha dores, assim, no peito, no coração. E ia para médicos, não sabia o que era. Os médicos não descobriram o que era. Eu só queria dormir em paz. Eu queria pegar um dia para dormir e falar, eu não quero ver vulto, eu não quero ouvir voz, eu quero nada. Eu só quero dormir. Quando eu comecei a beber, a primeira vez que eu coloquei um copo de bebida, eu me senti feliz. Eu falei, bom, era isso que eu precisava. Agora sim eu vou ter felicidade, vou ter alegria. Mas eu não sabia que era uma alegria passageira, porque era só de um dia. Tanto que quando eu chegava em casa, os mesmos problemas continuavam. A situação ruim de não dormir continuava. E aí foi piorando a situação. A parte pior de tudo foi quando eu comecei a me envolver com homens casados, comecei a ter interesse por mulheres, comecei a conhecer pessoas novas, diferentes. E ali eu falei, agora sim, agora eu vou ter a minha alegria, a minha felicidade. Estava trabalhando, tinha o meu salário, só que eu também estava ali me enganando, porque tentei procurar a felicidade e alegria em coisas e pessoas, mas não estava sendo preenchida. Até que um dia, mexendo na minha rede social, eu encontrei uma pessoa e ali começamos a conversar. E ali marcamos um encontro. E nesse nosso encontro, a gente começou a beber, começou a fumar. Ali a gente se envolveu e damos continuidade a essa relação. Com 6 meses juntos, né, de namoro, resolvemos morar juntos. Só que ali também era tudo ilusão, né? A gente começou a brigar muito. E até que um dia, numa discussão feia que a gente teve dentro de casa, eu falei pra ele, vou embora, eu não aguento mais você, eu não aguento mais essa situação. Ele pegou uma faca, eu vi que ele tava quieto no quarto. Me desloquei até o quarto e vi que ele tava com uma faca já cortando os pulsos. Ali, pra mim, foi o fim da gota. Eu falei assim, meu Deus, eu lembro que lá atrás eu fazia isso comigo. Virei pra ele e falei assim, vamos buscar Deus, vamos mudar essa nossa situação. E ele aceitou. Então a gente começou a frequentar a Igreja Universal juntos, né? Ali a gente foi tendo um entendimento, foi buscando, né? Largamos as drogas, as bebidas, colocamos uma pedra no passado, literalmente. A gente não queria mais viver aquilo. E chegando o carnaval, né, o pastor anunciou que haveria uma vigília na nossa igreja em prol do Espírito Santo. E aquele dia eu agarrei como se fosse meu último dia de vida. Eu falei assim, eu não vou sair dessa vigília do mesmo jeito. E ali eu me preparei. Ali me preparei em casa. Eu falei assim, meu Deus, segunda-feira tá chegando. E a única coisa que eu peço pro Senhor é que o Senhor olhe pra sinceridade do meu coração. E ali na hora da busca, quando o pastor falou assim, vem aqui na frente do altar, você que não tem o Espírito Santo. E ali eu fui com a minha maior alegria. Ali eu comecei a buscar, eu rasguei meu coração. Eu falei assim, meu Deus, eu tô aqui, eu não mereço. Mas eu creio que o Senhor me escolheu. De tantas oportunidades que eu tive de tirar a minha vida, de morrer. Mas o Senhor sempre colocou a sua mão ali para impedir. E eu servi às entidades, mas eu tô aqui porque eu quero servir ao Senhor a partir de hoje. Na minha busca, eu fui tão sincera ali, eu falei assim, eu tô aqui, meu Deus, eu sou um lixo, eu não sou nada. Mas se o Senhor me colocar o teu selo de filha, eu vou ter o Senhor como pai pro resto da minha vida. E ali foi quando Deus testificou dentro de mim, o Espírito Santo. Ali, pra mim, eu não via mais ninguém em minha volta. Eu só sentia a presença de Deus. E Deus falando pra mim, acabou seu sofrimento. Acabou seu vazio. Eu sou seu pai e você é minha filha. E ali eu só queria abraçar Deus. Eu vi o altar e falava, meu Deus, como que eu perdi tudo isso o tempo inteiro da minha vida? Por que eu não te conheci antes?
Daquele dia em diante, né, eu me tornei uma nova criatura, né? Eu comecei a ter paz. Realizei o meu maior sonho também, que era de dormir em paz, sem ver nada. Eu deitava minha cabeça no travesseiro, era uma paz tremenda. As lutas vieram, sim, vieram muitas. Só que todas essas minhas lutas, Deus, ele estava ali presente, né? Deus, ele foi a minha calmaria, ele foi a minha força, a minha rocha, né? E após o meu batismo, o meu marido também foi batizado com o Espírito Santo, numa quarta-feira em maio. Hoje a minha casa é em paz. Meu casamento, né, assim, é maravilhoso, né? Eu tenho um marido super atencioso, casamos no altar ali, apresentamos nosso casamento a Deus, né? Deus, ele nos deu um presente que foi o nosso filho. Após isso, Deus nos deu a direção de trabalhar por conta. Começamos a trabalhar juntos, somos confeiteiros hoje, né? A gente tem a nossa microempresa. Eu falo que Deus, ele não deixa faltar nada assim na nossa vida. Cada detalhe, cada fase da nossa vida, cada ano que passa, a gente vê a mão de Deus. Antes eu tinha que me trancar num quartinho escuro para poder tentar resolver os meus problemas, achando que eu iria resolver meus problemas. Mas hoje é só Deus chegar no altar, subir no altar, que eu sei que é dali que vai vir a minha solução. Ali vai vir a solução para os meus problemas, a minha saída. É o altar que me sustenta e é só Ele que supre tudo aquilo que eu preciso. Caso você esteja passando pela mesma situação, vivendo um momento difícil, você pode, nesse momento, entrar em contato com esse número do SOS Espiritual e desabafar. Inclusive, eu vou falar agora com o pastor Caio, que ele está aqui próximo à nossa catedral, ele está aqui em frente ao terminal central de Guarapuava, e ele vai dar para você algumas dicas como você pode fazer para chegar até a nossa catedral aqui em Guarapuava. Nós estamos aqui, pastor Edilson, no terminal aqui de Guarapuava, aqui na Estação da Fonte. E essa pessoa que deseja chegar até a Igreja Universal, aqui do meu lado está a rua Marechal Floriano Peixoto, aonde essa pessoa pode estar acompanhando agora, e desse outro lado está a rua que dá acesso à nossa Igreja Universal, aqui em Guarapuava, que é a rua Padre Chagas. E essa pessoa descendo aqui no terminal da Estação da Fonte, a exatamente 150 metros, ela pode chegar até a nossa Igreja Universal. Nesta sexta-feira, nós vamos estar em especial ao meio-dia. Serão 33 minutos de poder e você irá passar por esse corredor formado por 33 ungidos de Deus, o caminho da luz. Você vai passar por esse caminho santo, mas o mal que está na sua vida não vai passar. Essa sexta-feira foi preparada para você que deseja lutar e ajudar um familiar que está viciado, lutar pelo seu casamento. Traga nesta reunião uma peça de roupa, traga nessa reunião uma fotografia. Nós vamos clamar ao Deus do meio-dia e esse Deus, ele vai se manifestar para livrar você. E eu faço até um desafio com você que nesse momento está sofrendo. Você que recebeu um diagnóstico de uma doença terminal. Você que muitas vezes está sem forças, está caído, tem vícios, problemas diversos na sua vida e você não quer mais carregá-los. Venha nessa sexta-feira, se possível, na reunião do meio-dia. Nós vamos ter vários horários. Está aparecendo aí no seu vídeo, 7h30, 10, 3 da tarde, 18 horas, no cair da tarde, também às 19h30, a nossa última reunião dessa sexta-feira. Mas ao meio-dia vai acontecer algo extraordinário. Você tem que parar de olhar para os problemas e passar a olhar para Deus, porque Deus é poderoso. Ele pode mudar e Ele vai mudar a sua vida. Tá certo? Nós vamos então acompanhar um testemunho
de uma pessoa que estava carregada, que chegou oprimida nessa reunião, mas ela se libertou. E se você deseja desabafar, entre em contato com esse número, esse SOS espiritual que está aparecendo no seu vídeo. Prepare o seu copo com água, porque no término desse programa nós iremos realizar uma oração toda especial em seu favor. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos finalizando mais uma vigília do meio-dia aqui na nossa catedral da cidade de Guarapuava. E eu quero fazer um convite para você, para que nessa próxima sexta-feira você também venha estar lutando conosco. Nesses 33 minutos de poder, aqui estou com os iluminados de Deus, os escolhidos, aqueles que foram ungidos para proclamar a sua libertação, a sua vitória. Ao meio-dia, nessa próxima sexta-feira, na rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava, você é o nosso convidado todo especial a estar recebendo essa grande vitória. Que Deus abençoe a todos e até esse grande encontro. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu enfrentava uma situação dificílima, problemas financeiros, problema de doença, via vulto, ouvia vozes. Em todas as áreas da minha vida, era totalmente amarrada, espiritual, financeira, saúde, todos os sentidos. E a situação piorou quando eu comecei a ouvir vozes, ver vultos e fiquei assim totalmente desorientada. Eu entrava no ônibus, eu tinha medo de multidão, eu tinha medo de tudo. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a buscar a Deus todas as sexta-feiras. Uma colega me falou, vai na igreja, faz um voto com Deus, de você fazer a corrente toda sexta-feira. E assim eu fiz 9 sexta-feira. Na quinta sexta-feira que eu comecei a fazer o voto, eu já comecei a ver melhora. Antes de terminar, eu já estava totalmente curada. Não sentia mais medo, que eu tinha um medo terrível. Não sentia mais medo, não ouvia vozes, não via vultos. E estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui até hoje. Houve uma amarração de todos os males na minha vida, todos. Mas hoje eu tenho paz, o Espírito Santo está dentro de mim e eu sinto paz na área financeira. Deus me mostrou, eu vivi uma vida amarrada, hoje graças a Deus trabalho por conta, tenho uma vida espiritual abençoada, meus filhos são uma bênção. Meu filho que não vinha na igreja hoje vem junto comigo e estou assim, feliz. Muito bem, inclusive, nesse domingo nós teremos um domingo todo especial. Será o Dia dos Pais. E também nós vamos estar cumprindo aquele mandamento que diz: honra teu pai e a tua mãe. Quando nós honramos o nosso pai, a nossa mãe, nós estamos obedecendo o mandamento de Deus. Quantos filhos que estão nesse momento perdidos, quantos pais que têm chorado lágrimas de sangue. É uma oportunidade para você, pai, estar lutando pelo seu filho na presença de Deus. É uma oportunidade para você, filho, lutar e ajudar o seu pai que se encontra passando por uma situação difícil e você pode ajudá-lo. Na oportunidade, nós vamos ter a Santa Ceia. Você poderá participar da mesa de Deus, beber do cálice, comer do pão. Você poderá buscar a presença de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Acompanhe esse intervalo que fala desse domingo, todo especial do Dia dos Pais, com a Santa Ceia e já voltamos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pai. Muita gente comemora porque tem. Outros sentem saudade. E há quem nunca tenha conhecido o amor de um pai. Mas existe um pai
que está sempre presente, mesmo quando o mundo inteiro parece ausente. Deus é esse Pai. Ele te vê quando ninguém mais vê. Ele te ouve até quando o seu silêncio fala mais alto. Um amor que abraça, que perdoa e que transforma. Neste domingo, 10 de agosto, o Dia dos Pais, com a Santa Ceia, às 7, 9h30 e 18 horas. Participe dessa celebração especial no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. O seu Pai espera por você. Amém. 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 Muito bem, prepare o seu copo com água, chegamos no final do nosso programa, vamos unir a nossa fé e falar com Deus juntamente com o Alexandre Amaro. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água, una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro neste momento por todos que se encontram doentes, aflitos, amargurados, pessoas que oram por um familiar que está internado, prestes a passar por uma cirurgia. Quantas são as pessoas, meu Pai, que se encontram aflitas, amarguradas por causa de um familiar num leito de dor, numa UTI, numa CTI. Vá ao encontro desta pessoa agora, meu Pai. De repente ela está agora respirando com a ajuda dos aparelhos. Seja o Senhor a força que ela precisa. Vá, meu Pai, ao encontro deste leito de dor. Chegue, meu Pai, os teus anjos neste hospital para fazer um milagre acontecer, para restaurar a saúde desta pessoa que de repente, meu Deus, tem vivido momentos de dor, de aflição, essa pessoa que está entubada, numa UTI, meu Senhor, esta pessoa que está agora vivendo momentos de dor, ela fez uma cirurgia e a dor tem sido uma constante, tem pessoas vivendo à base de morfina, meu Pai, remédios fortes, porque a dor é insuportável. Só o Senhor para tirar essa dor, dar a saúde, a vida, a paz, só o Senhor para fazer um milagre acontecer. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é quem dá a última palavra, o Senhor é quem usa os médicos, o Senhor é quem restaura a vida. Então faça isso através da fé e que esta água seja como um santo remédio para cura e libertação desta pessoa. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Amigo, amiga, seja livre, curada, curado. Creia no milagre. A última palavra vem do céu. A última palavra vem de Deus. Ele é o autor e consumador da vida. É Ele que traz a força que você precisa. Seja curada, seja curado. Receba a paz e creia no milagre. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Quem quiser a nossa ajuda aqui em Guarapuava, Rua Padre Chagas, 3536, próximo ao Terminal Central. Estamos de plantão em todos os horários que aparecem aí no seu vídeo, horários de domingo, 7 da manhã, 9 da manhã especialmente, 3 da tarde também às 18 horas. Um forte abraço e até lá.